Da multidão dos que creram, era só um, o coração e alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um, o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Irmãs, irmãos, sejam bem-vindos. Mais um programa do nosso canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Estamos no nosso 3º episódio e você que está aí, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu sou o Thiago Tardim e hoje falaremos um pouco dessa belíssima música e que desde já eu externo a minha gratidão à Igreja Presbiteriana de Viçosa, porque foi a primeira vez que eu ouvi essa música lá, quando eu fui membro, há uns anos atrás. Um abraço e um fraterno salve, se algum irmão estiver assistindo esse vídeo. Meus irmãos, essa música, ela fala do contexto da igreja, o início da igreja cristã, o que nós chamamos de igreja primitiva. E eu não sei se você sabe, mas essa música, ela foi inspirada, ela foi espelhada, melhor dizendo, numa passagem bíblica, que eu convido você a abrir comigo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no iniciozinho, o começo, os primeiros passos dessa igreja, onde depois da pregação de Pedro, e nós temos ali o derramamento do Espírito Santo, a conversão de mais de 3.000 almas, nós temos também o momento em que Pedro e João, eles curam uma pessoa que estava no templo, e aí eles são presos, e nisso a igreja estava orando, estava clamando por eles, e nós chegamos nessa passagem que eu convido você a ler e acompanhar, seja livro físico ou em algum programa ou algum aplicativo, os versos 32 a 35, onde Lucas ele diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que maravilha! Que desafio! E falando agora, olhando para o contexto da igreja evangélica brasileira, como temos nos distanciado desse modelo da igreja cristã primitiva? É claro, meus irmãos, que aqui eu não quero dizer que essa igreja era perfeita, até porque no capítulo seguinte temos o caso de Ananias e Safira. E nós sabemos o que aconteceu. Se você não sabe, depois dá uma olhadinha lá no capítulo 5. Mas o que nós vemos aqui é o que unia esses irmãos. O que unia esses irmãos era Cristo Jesus, que não está morto, mas ressuscitou. É a palavra, a doutrina dos apóstolos, aqueles que eram testemunhas vivas do Deus vivo. E essas pessoas que abraçaram o evangelho, essas boas novas, e que entenderam que elas foram alvos dessa graça maravilhosa, não pelos seus méritos, mas por essa ação de Deus por meio do seu Filho Cristo Jesus, elas então externalizavam isso, servindo, adorando, buscando, auxiliando, sustentando aqueles que tinham em excesso, ajudavam aqueles que não tinham, aqueles que faltavam. Que exemplo, que testemunho! Precisamos ser encorajados, precisamos ser desafiados, precisamos ser alimentados por essa disposição. Se verdadeiramente você que está me ouvindo, você é servo do Senhor Jesus Cristo, você recebeu um novo coração, e com esse novo coração ele te dispõe, ele te predispõe a servir, a adorar em amor, pegando aquilo que você tem, o seu tempo, os seus recursos, os seus dons e talentos, e usando para a causa do reino de Deus, para a igreja a qual você pertence, a comunidade que você congrega. Porque os seus bens não são seus, esses dons e talentos não vieram de você, e o tempo também não é nosso, somos mordomos de tudo isso. E o que Deus quer e requer dos seus, o que o Filho quer dos seus coerdeiros, o que o cabeça quer do corpo, a igreja, é exatamente isso. A nossa disposição de servir, de amar, de obedecer. Porque ao fazermos isso, estaremos agindo como nosso mestre. Ao fazermos isso, o reino de Deus estará se expandindo. E ao fazermos isso, motivados pela base, pelo sustentáculo que é o Evangelho, Cristo Jesus ressurreto, não por qualquer outra coisa, estejam certos, meus irmãos, de que estaremos num contexto de alegria, independentemente dos problemas, dos desafios, das crises, das tempestades. Seremos úteis para Deus, não porque Ele precisa de nós, mas porque é um privilégio fazer parte dessa obra. Assim como esses irmãos da igreja primitiva, assim como muitos na história da igreja, que seja assim com a nossa geração. Por isso eu quero orar com você agora. Ó Pai, obrigado por essa palavra e obrigado por aqueles que musicalizaram essa palavra. Te pedimos perdão, Deus, porque temos falhado e muito nessas diretrizes e nessa identidade da igreja em Atos dos Apóstolos. Ajuda-nos, Deus, a sermos assim. Ajuda-nos, Deus, a termos como base, como aquilo que nos une, a mensagem do Evangelho, Cristo Jesus ressurreto. Desenvolve-nos, Deus, incomoda-nos, desperta-nos para servirmos, para sermos úteis, com o nosso tempo, com os nossos recursos, com os nossos dons e talentos, com aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. E que assim, sobre nós e através de nós, a igreja cresça, a igreja triunfante, a igreja invisível, a igreja com I maiúsculo, e tudo para a honra e glória do seu nome, é o que nós oramos. Amém e amém. Esse é o canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Na próxima semana teremos mais. Então, não se esqueça, curta, se inscreva, compartilhe o máximo de pessoas, e que eu e você sejamos conhecidos uns pelos outros e principalmente pelo Pai Celestial,
como uma igreja assim, que da multidão dos que criam, um só coração, unidos por essa mensagem, Cristo Jesus ressurreto, aquele que veio, aquele que foi e que voltará. Deus assim nos abençoe.